Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 17 de janeiro de 2024, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando no referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 9, Lei de Igualdade. Igualdade nos direitos do homem e da mulher. A pergunta é de número 817. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Resposta dos espíritos superiores: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Responde os espíritos com esta pergunta a Kardec. Porque a igualdade de progredir em termos de inteligência e de moralidade é a mesma do homem e da mulher, não tem diferença nenhuma. Questão de número 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerce sobre ela. Há lugares, especialmente no Oriente Médio, em que a mulher tem menos valor que um asno, menos valor que um animal. Elas são consideradas assim, não tem valor nenhum, só serve para procriar. É impressionante, aí em pleno século XXI, nós temos sociedades que ainda consideram a mulher dessa forma, né? Eles seguem respondendo: uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Como eles têm mais força física que a mulher, acabam submetendo a mulher, né? O que é totalmente irracional. Questão de número 817. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. Alexandre, fecha o seu microfone, por favor. Questão de número 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Quer dizer, de certa forma, é evidente que a vida é assim, a vida impõe ao homem, ou deveria impor, né, na nossa sociedade já não é mais tanto assim, a obrigação de ser o provedor, e o provedor ele tem que sair na rua e brigar pela vida, brigar pelos seus direitos, brigar pelas suas necessidades. É assim que funciona mesmo. Sempre foi assim. O homem não briga hoje mais fisicamente, mas intelectualmente e moralmente briga assim, não é? Vai para cima do outro, puxa pelos seus interesses, faz tudo o que for necessário para estar à frente do seu concorrente lá na rua, né? E a mulher se destina aos trabalhos mais suaves, dizem eles aqui, embora eu não considere suave o trabalho dentro do lar. Não é nem um pouco suave. Limpar, cerar, varrer, lavar roupa, lavar louça, porque é interessante, a mulher acaba de lavar a louça do almoço, né, ou a louça do café da manhã, vamos dizer assim, dali 2, 3 horas depois ela tem um amontoado de louça enorme da louça do almoço. E a mulher, ela trabalha em tempo, ela trabalha muito mais do que o homem, fisicamente. Não é? É estranho, né? É dizer que a mulher é dedicada ou ela é destinada aos trabalhos mais suaves, porque não tem suavidade nenhuma. Criar uma criança, limpar, especialmente quando ela é bebezinho, né? Tratar dela, das suas necessidades físicas e tudo mais, não é brincadeira. Eu sei porque eu participei dos cuidados que tivemos com as nossas filhas e não é brincadeira, a coisa é séria. A coisa realmente é rude. Fazer com que a mulher, e além de tudo, quando ela acaba o dia, vai dormir, daqui a pouco ela está deitada na cama, ela chora o bebê, toca levantar para atender.
o bebezinho que durante a madrugada acorda querendo mamar, querendo ser limpo, porque fez as suas necessidades na fralda, etc. Quer dizer, não é brincadeira não. E a mulher, ela no meu ponto de vista, ela é muito mais forte do que o homem. Ela é muito mais forte. Ela pode não ser fisicamente mais forte, mas moralmente ela é muito mais forte, emocionalmente e psicologicamente muito mais forte do que o homem. A mulher, ela sempre foi superior ao homem, sempre, né? Ela, com essa pretensa igualdade com o homem, atualmente, ela está se diminuindo. Ela está se tornando pior do que o homem, infelizmente. Questão de número 820, pergunta Kardec aos espíritos superiores. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Resposta dos espíritos. Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Ora, se a mulher está na dependência física do homem, a obrigação dele não é escravizá-la. A obrigação dele é protegê-la, cuidar dela, né? Fazer com que ela e sua prole tenham todos os cuidados, tudo que for necessário para que eles estejam sempre bens, né? E não para que eles sejam escravizados por ele, né? Para que ele seja um déspota dentro do lar e submeta a ela e seus filhos. Muito pelo contrário, se o homem tiver um pouco de consciência, ele vai protegê-la, proteger a sua família. É a coisa mais importante que existe para um homem, ou deveria ser, pelo menos a coisa mais importante. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Né? É evidente, as crianças são débeis, são frágeis, necessitam da ternura da mãe, né? Essa ternura que a gente acaba lembrando pelo resto da vida, né? A gente leva na nossa memória essa ternura que a mãe tem pelos seus filhos, pelo resto da vida. Sempre a primeira coisa que a gente lembra quando está num perigo, quando precisa de alguma coisa, é da nossa mãe, né? Questão de número 821. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza não têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Resposta: sim, e até maior. Tem tanta importância, senhor. O senhor falou não tem. Desculpe, eu vou ler novamente, então, me perdoe. Questão de número 821. Pergunta: as funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Resposta: sim, e até maior. É ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Aliás, os grandes mandatários do mundo, os grandes chefes, né, as grandes cabeças pensantes, os grandes cientistas, todos eles foram educados por uma mulher. A mulher é a grande professora da humanidade, desde que ela exerce o seu papel com a dignidade devida, né, com a responsabilidade devida e com toda a dignidade. A mulher, ela é muito maior, na minha opinião, muito maior do que o homem, muito maior, muito mais importante do que o homem. Ela é o primeiro professor, né? Ela é aquela que tem o primeiro contato com todos os homens. São aquilo que a mãe fez deles. Todos nós somos aquilo que a nossa mãe fez de nós. Né? A educação, o trato, o respeito, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à sociedade, o respeito à sociedade, tudo que nós somos e temos, nós devemos às nossas mães, pela educação que nós recebemos delas. Né? Eu voto com o relator. Muito bem. Questão de número 822. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Resposta: este é o primeiro princípio da justiça. Abre aspas. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Fecha aspas. É claro que todos devemos ser iguais perante a lei humana. Devemos, e atualmente somos muito mais que no tempo de Kardec, né? Muito mais. Ao tempo de Kardec, o homem era julgado pela sua condição social, né?
Hoje não. Hoje o homem é julgado mais igualitariamente e menos pela sua condição social. Questão de número 822A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Resposta: de direitos, sim. De funções, não. Ora, se as pessoas tivessem atentado para essa resposta dos espíritos lá há mais de 150 anos atrás, 160 anos atrás, nós não teríamos a balbúrdia que nós temos hoje na nossa sociedade, né? Que a mulher tem função completamente diferente da do homem. Ela é fisicamente diferente do homem, não é? Os hormônios são completamente diferentes do homem, não é? Ela deve ser a representante da graça, da delicadeza, da feminilidade que caracteriza um espírito, ou que deveria caracterizar um espírito encarnado no corpo de uma mulher, não é? Nós vemos mulheres aí querendo se igualar ao homem em todas as questões, e não é possível isso. É incompatível com a própria natureza feminina. Há mulheres hoje que, em nome do tal do happy hour, né, se colocam numa mesa de bar, num boteco de esquina, e tomam todas e mais uma. Não é? Mulheres enfiando a cara aí nas drogas. Uma menina que esteve no Centro Espírita, um pouco antes de nós encerrarmos as atividades do Centro Espírita, uma menina de 15 anos, eu considero uma criança, né, veio drogada no Centro Espírita. Eu conversei com essa menina por quase 1h30. Né? Adiantou nada, porque ela voltou, saído, mas até onde eu sei que continuou nas drogas. Né? Então essas crianças estão se jogando em nome dessa pretensa igualdade, né? Estão se jogando as suas encarnações fora, para depois ter que reencarnar e arrastar uma encarnação de muitos sofrimentos. Porque é assim que acontece. Quando o homem se desvia, né, do caminho para o qual ele foi destinado, e o caminho principal é do progresso moral e intelectual, né, ele vai ter que arrastar encarnações doloridíssimas. Né? Então, a gente lamenta muito o que essas criaturas, essas meninas, estão fazendo com as suas vidas. Há vídeos e mais vídeos na internet que nós vemos de crianças jovens, né? Totalmente alcoolizadas. Outro dia eu vi o vídeo de uma que bateu o carro num poste. Por sorte ela bateu no poste, que podia ter sido perfeitamente em cima de um outro ser humano. Né? Ela bateu no poste, ela saiu do carro, ela não conseguiu dar um passo fora do carro, ela caiu no chão. De tão bêbada, de tão alcoolizada que ela estava. Como é possível? Né? A gente comparando os dias de hoje com as mulheres de 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não tem nem termos de comparação. As mulheres, jamais uma mulher pegava um cigarro em público. Pegar um cigarro, não é fumar, não. Ela não portava um cigarro em público. Eram muito poucas mulheres que faziam isso. Houve algumas aí na sociedade aí que andou quebrando essas regras, mas as mulheres tinham esse pudor. Né? Falta pudor às mulheres de hoje. Eu não estou sendo moralista, não. Né? Mas falta pudor à mulher de hoje. Falta o respeito ao próprio corpo, ao respeito a si mesma, a respeito às funções para a qual ela foi criada. As mulheres não são mais femininas, se vestem como homem, usam fantasias de homem em vez de se vestir como mulher. É uma coisa tão bonita, tão agradável você ver uma mulher elegante, bem vestida, feminina, uma vestimenta feminina, né? Não essas vestimentas que essas mulheres usam. Né? Raríssimo ver isso hoje em dia, né, Luiz? Raríssimo. Infelizmente. Esses dias até me chamou a atenção que você está falando, me chamou a atenção que criaram um conteúdo na internet onde colocam uma moça muito bonita fisicamente e muito bem vestida. E ela sai caminhando, isso foi um conteúdo criado. E ela sai caminhando, lá na Europa, isso, pelo meio das pessoas, mas assim, rigorosamente bem vestida. Leva
surpresa, no mínimo uma surpresa de quem está à sua volta, porque de tão incomum que isso se tornou hoje em dia, né, Luiz? É verdade. É impressionante. Nós estamos lá pelo Facebook com o Cristiano Goulart Figueiró Dias. Bem-vindo, viu, Cristiano? Obrigado pela sua mensagem, a mensagem que você postou. E bem-vindo aos nossos estudos. E também a Dercy Barrios está conosco também. Bem-vinda, viu, Dercy? Prazer tê-la conosco também. Continuem conosco aí, se vocês puderem participar dos nossos estudos. Para nós é uma imensa alegria tê-los conosco. Vamos lá, vamos acabar de ler a resposta dos Espíritos. Eles dizem assim: é necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora das atividades extra-lar, fora do lar, e a mulher do lar. Não é possível que a sociedade continue aceitando e praticando criar filhos em creche. Crianças, bebês de 2, 3, 4 meses são colocados em creche para serem criados por sabe-se lá quem, sabe-se lá de que maneira. Não vem dizer para mim que essas pessoas vão cuidar da mesma forma que a mãe. Não vão. Não vão, não é possível. Ah, não, mas isso é bom para o desenvolvimento da criança. Mentira. Mentira deslavada e descarada. A criança ela se desenvolve segundo as aptidões que traga de outra encarnação. Ah, mas ela vai receber mais estímulo. Mentira, ela pode receber tão ou mais estímulo dentro do lar. E por uma pessoa que a quer bem. Quantas crianças, quantas denúncias de crianças sendo estupradas dentro de creches? É um absurdo que pais e mães pensam, é mais importante o dinheiro que você traz de fora, mãe, para dentro de casa, em detrimento do seu filho? Não é mais importante. Mais importante é a educação dele, porque ele vai te apontar o dedo quando ele for adulto. Eu sou assim hoje por sua culpa. E vai lhe apontar o dedo. Com certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Né? Então a mãe tem que cumprir o seu papel principal. A de mãe, educadora, progenitora, amiga. A mãe é a primeira amiga do filho e da filha, de seus filhos. Não é? É aquela que grava de tal forma na cabeça de seus filhos os princípios de moralidade que eles carregam pelo resto da sua vida, pelo resto da sua encarnação. Ah, mas a mamãe me ensinou isso, a mamãe me ensinou aquilo. E muitas vezes depois da sua encarnação. Porque se o espírito se encaminhar mal pela vida, em estado de erraticidade, sem corpo físico, sofrendo, num determinado momento deste sofrimento, ele vai lembrar: puxa vida, a minha mãe me ensinou a respeito de Deus e que era bom orar para ele. Será que se eu fizer isso vai ser bom? E aí ele tem a surpresa. Olha a importância do papel da mãe, que muitas vezes é cumprido pela avó, pela tia, né? Mas nunca por uma pessoa que trabalha numa creche. Porque a pessoa que trabalha numa creche, ela está interessada muitas vezes não digo todas, mas a maioria está interessada numa coisa só: no salário do final do mês. Então eu acho que as pessoas deveriam repensar esse modernismo que se apoderou da sociedade, não é? E a mãe deixando as suas funções, as suas obrigações de mãe para terceiros. Desculpe, é minha opinião. Não é a opinião dos espíritos, mas é a minha opinião. Apesar de dizerem aqui que a mulher se ocupe do lar. Cada um segundo a sua aptidão, dizem eles. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física. Lembrem-se disso, vocês que estudam a doutrina espírita. Os espíritos não têm sexo. Os desencarnados, aqueles que estão em estado de erraticidade, sem corpo físico, não
tem sexo. Fique bem gravado isso, porque há um monte de charlatão na internet falando em nome da doutrina espírita e dizendo o contrário. Tá? Os sexos, aliás, dizem eles, os espíritos superiores, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro. Ele pode reencarnar como homem ou como mulher, segundo as suas necessidades evolutivas. Todos nós fazemos isso. Nós não somos homens ou não somos mulheres. Nós estamos temporariamente homens ou mulheres, segundo as nossas necessidades evolutivas. Não é porque cada um tem que aprender tudo aquilo que o outro sabe. Aquele que sempre reencarnaria mulher nunca saberia o que um homem sabe, ou quais as experiências pelas quais ele passa. E vice-versa. O espírito que sempre reencarnasse como homem jamais iria saber das experiências ou passar pelas experiências que as mulheres passam. Então há necessidade do espírito fazer esta opção antes de encarnar, não é? De reencarnar como homem ou como mulher segundo as suas necessidades evolutivas. Só uma informação, um complemento: o charlatanismo ou a má-fé, como queiram entender, tem uma característica dentro da doutrina espírita, esse espiritismo que anda por aí, que é caracterizar, né, materializar o mundo espiritual. E essa materialização, ela vai, além dessa questão do sexo, ela também vai em relação ela adentra a questão dos próprios órgãos, né? Então, quer dizer, realmente é um charlatanismo tão forçado, e um desserviço que prestam essas pessoas para o espiritismo, né, para a doutrina espírita, e acabam levando, infelizmente, muitas e muitas pessoas que têm interesse, que têm vontade, que têm boa fé, que buscam conhecimento, que buscam esclarecimento, geram confusão, geram dúvida na cabeça dessas pessoas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Dá para dizer que, olhem, 90% aí do que ocorre dentro desse movimento espírita brasileiro é isso aí. Infelizmente, o homem tenta e sempre tentou fazer isso, né? Vide os princípios da própria Igreja Católica e de outras religiões cristãs, né? Ao invés de espiritualizar o homem, tentam materializar o espírito, né? Infelizmente, é um absurdo isso, mas é verdadeiro. Não tem nada a ver a vida do espírito com a vida do encarnado, nada a ver. Mas o que nós estamos fazendo aqui então? Progredindo, aprendendo, passando por experiências. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas é uma experiência. Nós necessitamos de passar por milhares de experiências, ou seja, adquirir todo o conhecimento que um planeta pode propiciar. O que é todo o conhecimento que um planeta pode propiciar? Tudo. Tudo. Então, o que nós vivemos numa encarnação tem muito pouco significado para o espírito. Muito pouco. É pequeno aquilo que se aprende. Porque a gente vem aqui e encarna num mundo, num planeta como este, para colocar em prática aquilo que se aprendeu em estado de erraticidade. A gente aprende lá e põe em prática aqui. A gente evolui nas duas situações, como encarnado e como desencarnado, por conta disso. Mas a gente aprende lá e põe em prática aqui. Não tem absolutamente nada a ver uma situação com a outra. O nosso propósito não é estar encarnado e se dar bem como encarnado. Não é essa a proposta. Jesus falou isso, deixou claro. A felicidade não é deste mundo. O que ele queria dizer com isso? Exatamente a mesma coisa que eu estou falando com outras palavras. A felicidade não é deste mundo. A proposta deste mundo é fazer com que o espírito progrida. Se para isso é preciso sangrar os pés, as mãos, o rosto, passar por necessidades, por privações, que seja. O que é o sofrimento de uma existência em relação à imortalidade? Nada. Não é nada. Se alguém dissesse para nós, olha, trabalhe por um mês. A minha irmã, minha querida irmã Mara,
está conosco. Bem-vinda, viu, minha irmã? É um prazer tê-la conosco. Se alguém dissesse para nós, trabalha por um mês apenas, para nós encarnados, um mês, você vai ficar rico de tal maneira que nunca mais você vai precisar trabalhar na sua vida. Quem topa? Todo mundo. Todo mundo toparia. É a mesma situação, não tem diferença nenhuma. Somos espíritos imortais. Alguém disse para nós, em um determinado momento da nossa existência, lá como espíritos desencarnados, disse assim, olha, vai lá, encara, pega o touro à unha. Você topa? Se você conseguir, se você se sair bem dessa experiência, você vai reencarnar num mundo melhor, ou vai estar bem em estado de erraticidade, coisa que você não está agora. Você topa? Não, mais do que para já. Não é nem para ontem, é para já. Então é assim. E as pessoas tentam fazer o oposto, ao invés de espiritualizar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas para essa realidade espiritual, fazem o contrário. Dizem que nós temos que estar bem aqui, encarnados, nós temos que ser ricos, nós temos que ter muito dinheiro, e junto com o dinheiro vem o sofrimento, a queda moral. Junto com o dinheiro, normalmente vem isso, infelizmente. Não para todos, não é para 100%, mas para a maioria das pessoas. Não é? Eles seguem respondendo o seguinte. Toda a resposta. O sexo, aliás, só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Aqui tem um rodapé, que é nota do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte, há mais de 100 anos, na época que ele escreveu a nota, naturalmente, estamos a, se não me falha a memória, 165 ou 166, 2024 é 166 anos, do lançamento desse livro, se eu não estou errado, esse livro indicava a solução para o problema feminino, a igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham a tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser a imitadora do homem, mas a sua companheira de vida, a célula básica da estrutura social. Não existe, olha, ele não podia enunciar algo mais real do que isso, mais verdadeiro do que isso. É a pura realidade. O professor sabia muito das coisas, muito mesmo. Não é? A mulher não tem que se igualar ao homem, ela tem que cumprir as suas funções, as funções para as quais ela existe, para as quais ela reencarnou. A mulher tem uma função muito nobre, nobilíssima. Ela vejam lá no Seichonoye, por exemplo, o que eles pensam da mulher. Eles colocam a mulher como a pilastra principal, a pilastra mestra do lar. É o pilar mestre do edifício chamado lar. Se essa pilastra mestra cai o lar todo. Ela é que segura todas as pontas, todos os problemas, todas as dificuldades. Essa é a realidade. E quando nós casamos, normalmente casamos com as nossas companheiras, nós vamos o mês que vem, daqui a 32, 33 dias, vamos fazer 45 anos de casado. E nós, quando casamos com as nossas companheiras e as companheiras com os seus companheiros, nós visualizamos mais a aparência física do que outra coisa. A primeira coisa que nos atrai é a aparência física, lá na nossa juventude, lá nas nossas ilusões como jovem, né? E ao longo da vida a gente vai percebendo que tudo isso passa. A beleza física passa, o sexo passa, a beleza da aparência passa, tudo passa.
E aí a gente descobre uma coisa muito importante: o que a gente buscava não era nada disso, mas sim amizade, companheirismo. Buscávamos um companheiro ou uma companheira para nos acompanhar ao longo da vida e construir juntos uma coisa chamada lar, que só é constituído a partir do momento em que você tem um filho. Até o momento que não se tem filho, são dois companheiros, são um casal. A partir do momento que tem um filho, constitui-se um lar. E quando se constitui um lar, a importância é imensa, muito grande, de você abrigar, cuidar e educar de um espírito que lhe foi dado por empréstimo. Por empréstimo. Esta é a nossa obrigação, a grande obrigação dos pais e desta pilastra mestra chamada mãe, né, desta mulher, esta verdadeira heroína da sociedade, em todas as sociedades, em todos os tempos. Nós vamos passar para o item 7º, igualdade, subtítulos de número 7. A Marlene Branco está conosco. Boa noite, Marlene, é um prazer tê-la conosco, viu? Seja bem-vinda. Título número 7 é Igualdade perante o túmulo. A questão é de número 823. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres? Resposta: derradeiro ato do orgulho. Que cacetada, não? Que bordoada que os espíritos dão bem no meio da cabeça do peão, né? Bem no meio, porque a importância de você ter um túmulo suntuoso e você ser enterrado a 7 palmos, sem caixão, sem nada, é a mesma. Aliás, talvez esteja melhor aquele que foi sepultado dessa forma simples do que aquele que tem um túmulo suntuoso. Derradeiro ato do orgulho, dizem eles. Questão de número 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é, na maioria das vezes, determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não por este? Resposta: o orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para exibição de riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? E responda de outra forma. Respondam eles: eu nunca fui e nunca irei visitar o túmulo de um parente, de um pai, de um amigo, de uma irmã, de um irmão, de quem quer que seja. Eu cultuo o amor que eu tenho por eles no meu coração, como encarnados e como desencarnados. Sempre, todos os dias da minha vida, todos, indistintamente, eu faço prece por aqueles a quem amo, sejam eles meus parentes ou amigos, todos, indistintamente. Então, o túmulo é uma coisa do homem. Túmulo é coisa nossa, túmulo é coisa que nós acabamos criando aí. É claro que nós temos que respeitar, não é, o parente, o amigo, sepultá-los com dignidade, de uma forma cristã, vamos dizer assim, não é? Mas daí a você colocar um monte de dinheiro, gastar uma fortuna para você ter um túmulo que se destaque das outras pessoas, dos outros túmulos, etc. Porque muita gente faz questão disso, né? É um grande absurdo, é um grande desperdício de dinheiro. Eu acho que as pessoas fariam muito mais se pegassem esse dinheiro gasto no túmulo e desse alguma coisa em benefício de alguém que seja realmente necessitado, né? A minha mãe sempre dizia: me joguem no Tietê. E aqui tem peixinho ainda, né? Eu falava: ai, mãe, cada uma. Ela falava:
É melhor ir pro Tietê do que fazer um prédio em cima de mim, por favor, hein? Então era assim. Daniele, Para com isso, ela falava. é verdade. Ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. A verdade é a seguinte: nós temos muito mais razão para pensar da maneira que eu me expressei agora há pouco do que as outras pessoas. Há pessoas que, se não forem ao túmulo do seu parente desencarnado, acham que estão desonrando o seu parente. Será que meu pai não vai ficar bravo comigo? Minha mãe não vai ficar brava comigo? Será que meu ser amado não vai ficar triste comigo se eu não for no túmulo? No dia dos mortos, dos finados, olha o nome absurdo que dão para esse dia. Dia dos finados, aqueles que se finaram, que se findaram, que acabaram. Ninguém acabou, gente, pelo amor de Deus. Ao contrário, a vida não para. Ela continua sempre, com corpo ou sem corpo físico. Então nós temos que aprender a cultuar os nossos desencarnados no coração todos os dias. As nossas preces, muito mais do que as flores, chegam a eles. Se nós fizermos uma prece fervorosa, amorosa, pelos nossos desencarnados, certamente, aonde eles estiverem, receberão as nossas preces. Seja ela uma palavra, eu te amo, ou uma frase, eu te amo, não é? Basta isso, que eles vão receber e vão se sentir muito gratificados por aquele amor. Muito a minha mais. avó paterna, Desculpa. ela morava vizinha de uma igreja extremamente católica, mas ela não ia na missa, né? E eu falava, vó, por que você não vai na missa? Mora aqui vizinha. Ela falava, não, eu não vou, porque aí é a missa da seda. As pessoas, né, iam lá se aparecer e tal. Eu falei, quando eu tenho que rezar, eu rezo aqui na minha casa, no meu sofá, quietinho, eu falo com Deus no meu quarto, eu falo com ele lá na área. E ela fazia isso, a minha avó, não ia na missa. E meu pai cresceu também de uma forma que o meu pai, ele não ia a velório e muito menos finados. Não, quando eu quero rezar, eu sento, eu vou num canto e eu falo com Deus. Né, pelo menos essa parte da minha família é bem assim. Só que a gente vai, às vezes, conversando no trabalho no dia a dia, e muitas vezes você fala que você não vai ao velório, tem pessoas que acham um absurdo, né? Chegam a criticar tudo, eu não ligo mais, porque para mim pouco me importa o que ele pensa, né? Mas, assim, de uma forma geral, gente, eu fico pensando, é uma matéria ali, né? A gente sabe o que acontece, mas né, em finados, a gente respeita, o respeito, claro, mas se a gente para pensar, é uma data comércio também, né? Flores, etc, né? Só que é estudando que a gente aprende, né? Tem pessoas que tudo bem, mas tem muitas que julgam, né? É a falta do conhecimento, sei lá também. Falta de conhecimento. As pessoas mais apegadas à matéria do que ao espírito. Também. A falta do conhecimento, Dani, e os interesses, né? Os interesses religiosos. Mas os interesses religiosos são violentos, né? Kardec mata a pau quando ele faz a pergunta aos espíritos superiores. O que é mais importante, o corpo ou o espírito? Ele faz essa pergunta aos espíritos. Eles respondem o seguinte: teu corpo, o teu espírito é tudo. Teu corpo simples veste que apodrece. Essa é a resposta literal dos espíritos. O corpo não é nada, o corpo é uma vestimenta. Quem chora? Se eu rasgar essa camisa por algum incidente, se eu rasgá-la por alguma razão, eu vou ficar chorando a perda da camisa? Se vocês tiverem um prato em casa quebrado, uma tigela quebrada, um forno de micro-ondas que perdeu porque ele incendiou qualquer coisa, vocês vão ficar chorando a perda do utensílio quebrado? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, é apenas um utensílio que as pessoas não acreditam no espírito. As pessoas não acreditam na essência. Embora Jesus tenha se debatido em tempo integral para ensinar isso,
Embora os espíritos superiores tenham se debatido nos últimos 166 anos para ensinar isso, as pessoas simplesmente não acreditam, falam no espírito dioturnamente, mas falam numa coisa que elas acham que está tão distante dela, embora seja ele mesmo. É impressionante como as pessoas têm medo dos espíritos, não acreditam neles e têm medo deles. Ah, não fala de gente morta. Não falo de gente morta. Esses dias eu vi mais tarde, eu acho que foi até a Yara que repostou lá, eu achei muito curioso, que a criatura estava de noite e ouviu barulho. A criatura... Assim, quem é que está aí? Aí a resposta é o espírito. Ela falou, ai, que coisa boa. Eu pensei que fosse uma barata. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pergunta de número 824, se eu não estou errado. É isso mesmo. Pergunta de número 824. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores: reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Resposta: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem. São justas e de bom exemplo. Evidentemente. Quando é um bom pai de família, um trabalhador, uma pessoa que foi justa e honesta, embora rica, justa e honesta, aquele que ajudou o seu próximo, aquele que fez o bem, que promoveu a justiça, evidentemente ele tem que ser homenageado mesmo, não é? A sua memória tem que ser homenageada, mas não cultuada. O grande problema das pessoas é o culto à memória do falecido ou da falecida. Esse é o problema, não se cultua nada disso. A pessoa já desencarnou há muito tempo, muitas vezes, e pode estar até reencarnada. E nós estamos cultuando o morto, aquele que desencarnou há muito tempo. As minhas irmãs, tem uma aqui conosco na internet, mais um beijo para ela, elas não acreditam que meu pai esteja reencarnado. Eu acredito piamente que meu pai esteja reencarnado. É que meu sobrinho é tão diferente em personalidade do meu pai, que elas não acreditam que seja ele a reencarnação do meu pai. Mas eu tenho certeza que é ele, certeza absoluta, e que ele vai vencer as suas más tendências. Ele vai vencer as suas más tendências. Então, de que adianta ficar cultuando o Pedro Herrera desencarnado, sendo que a gente pode fazer prece pelo Pedro Herrera reencarnado? O que é mais lógico? Fazer prece pelo Pedro Herrera desencarnado, sendo que ele está encarnado? Ou pedir para que aquele ser que está com dificuldades, passando por dificuldades, muitas delas eu considero graves, né? Pedir para que ele tenha forças, bom ânimo, coragem, e que o seu caráter e a sua personalidade, como Pedro Herrera, se sobressaia a essas dificuldades. Evidentemente, tenha bom senso, confie em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. Sobretudo na sua justiça. Enquanto o homem não acreditar na justiça de Deus, ele não vai ser nada, ou muito menos do que nada, porque ele por si só, sem confiar em Deus, não é nada. Ele é só um ser que existe, ele não vive. Ele é apenas um ser que existe. Bem, Kardec acrescenta a seguinte explicação: a tumba é o lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar a sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como os seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas ou más ações será menos perecível do que o seu túmulo. Não o levará, de sua torpeza, e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual.
Eu vou lembrar aqui, eu não sei se todos que estão conosco conhecem um cemitério na capital da cidade de São Paulo, cidade de São Paulo, capital, chamado Cemitério da Consolação. Ele hoje é considerado um cemitério museu. E ele é considerado uma obra de arte. Tal é a pompa, a suntuosidade dos túmulos que ali estão. É impressionante, há eminências da sociedade que estão sepultados ali. Francisco Matarazzo, por exemplo, e outros, né? Não vou me lembrar agora, mas existem sumidades, né? Expoentes da sociedade que são sepultados ali, em túmulos suntuosos. Quem se lembra deles? Se a gente não lembra esporadicamente, quando se fala do assunto, quem se lembra deles? Quem se lembra do que fizeram, daquilo que eles eram, daquilo que eles representam? Ou representaram? Do que esses túmulos suntuosos representam? Para mim, de um homem que existiu na sociedade brasileira. Capítulo de número 10. Vamos passar para o 10º capítulo deste livro, que vai tratar de lei de liberdade. O item subtítulo Liberdade Natural. Se ninguém tiver nada a acrescentar naquilo que foi dito, ou nenhuma dúvida, nós vamos iniciar este novo capítulo. A pergunta é de número 825. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não. Porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então ninguém é inteiramente livre, né? Aliás, no mundo de hoje, muito menos do que éramos antigamente, né? Porque nem liberdade de expressão nós vamos ter, dentro em breve não vamos ter mais nem liberdade de expressão. Talvez não consigamos mais transmitir um estudo como esse que nós estamos transmitindo. Em breve, não vai demorar muito não, né? Então, não somos totalmente livres, mesmo ainda que fôssemos uma sociedade onde fosse respeitada, a nossa Constituição respeita, mas determinados homens não respeitam a nossa liberdade de expressão, mesmo assim não seríamos totalmente livres, porque dependemos uns dos outros. O que seria desse estudo se não fossem os participantes dele? Se não fossem as pessoas que o visualizassem? Se não fossem as pessoas que se interessassem pelo assunto? Nada, menos do que nada. Eu seria uma pessoa repetindo aquilo que está no livro, que todo mundo poderia ler e se inteirar do seu conteúdo, apenas isso. Não mais do que isso, né? E como falamos antes, né, Luiz, um pouco antes de começar o estudo, e que bom que existem muitos dentro do próprio site da associação que estão buscando justamente isso, né, que é o Ainda conhecimento bem. E o esclarecimento, né? Ainda bem. Eu desejo que todos eles se espiritualizem. Sinceramente desejo. Porque como o nosso mundo está mais materializado do que nunca, né, eu desejo que todos eles peguem o gancho desses ensinamentos, dado pelos espíritos superiores, não é pelo Luiz Herrera, não. Eu apenas sou um comentador, um comentarista daquilo que aqui está escrito, lutando contra as minhas más tendências, contra os meus erros, apenas isso. Mas o conteúdo que aqui está é moralizador. Ele são ensinamentos importantíssimos para a nossa espiritualização. E todos nós somos espíritos, não somos matéria, estamos temporariamente encarnados. Somos espíritos imortais e precisamos, custe o que custar, adquirir os bens espirituais. Custe o que custar. Ainda que nós tenhamos que sangrar, ainda que nós tenhamos que sofrer muito, ainda que nós tenhamos que contrariar todas as nossas tendências, temos que adquirir os bens espirituais, que esses são imperecíveis. Questão de número 826. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Resposta: do eremita no deserto.
Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Eu não tenho direito de falar aqui o que eu quiser falar. Não tenho esse direito. Porque existe uma outra pessoa me ouvindo. E quando existe uma outra pessoa me ouvindo aquilo que a gente está falando, existem direitos a serem respeitados. E o nosso dever é de respeitar o direito alheio. Esse é o princípio da justiça. Enquanto nós não respeitarmos uns aos outros, não haverá justiça no nosso planeta. É preciso que haja respeito pelo direito do próximo. Questão de número 827. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer a si mesmo? Isso absolutamente. Pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Somos individualidades. Não existem dois iguais a nós. Não existem duas coisas iguais no universo. A nossa face direita, embora o vídeo esteja representando como esquerda, eu estou apontando aqui, ó, com a mão direita, o lado direito do meu rosto, não é igual ao esquerdo. O lado direito da nossa cabeça não é igual ao lado esquerdo. Se você pegar uma árvore com milhões de flores, ou de folhas, retirar uma dessas folhas e retirar uma outra de um outro lugar e comparar no microscópio, você verá que elas são totalmente diferentes uma da outra, de uma mesma árvore. Então não há duas coisas iguais no universo, principalmente um espírito, que é, vamos dizer assim, o máximo da criação. Nós somos o luxo da criação divina, para me expressar dessa forma. Somos o mais importante da criação divina, porque temos duas coisas que os outros animais não têm. Pelo corpo físico, nós pertencemos ao reino animal. Pelo espírito, não, mas pelo corpo físico, sim. E este homem que pertence à natureza animal, pelo seu corpo físico, tem duas coisas que o diferem de todo o resto da natureza, de todo o resto do reino animal. E a capacidade de pensar e aprender. Inteligir, compreender e pensar. Essa é a maior capacidade que nós temos. É o único animal que é capaz de ser definido dessa forma. Nenhum outro pensa ou é capaz de inteligir alguma coisa, aprender alguma coisa. Nenhum outro. Ele pode ser condicionado a determinadas situações, mas não aprender. Nós somos o único no universo que somos capazes disso, além dos outros espíritos, é claro. Né? Então é preciso que nós nos valorizemos. O homem não é pouca coisa. O homem vamos dizer assim, a preciosidade da criação divina. A preciosidade. Deus nos criou simples e ignorantes lá atrás. Quando nós nos individualizamos do princípio espiritual, nos criou simples e ignorantes. Nós viemos ao longo de bilhões de anos progredindo, fazendo progredir a nossa inteligência e o nosso pensamento. Fazendo progredir inteligência e pensamento. Inteligência e pensamento. Para atingir o progresso em inteligência e moralidade. Né? Nós somos essa preciosidade. Quando nós atingimos o reino hominal, nós fazemos individualizar essas duas potências que nós temos. Essas duas qualidades que nós temos. E é preciso que as pessoas entendam isso. Você não é matéria, você é espírito que tem pensamento e inteligência e que deve progredir em inteligência e moralidade. Precisa progredir, porque o sofrimento lhe atinge, porque você não consegue associar, equilibrar, equalizar essas duas coisas. O dia que o homem conseguir equalizar, equilibrar inteligência e moralidade, o dia em que o homem realmente aprender a amar o seu próximo, nem a dor existirá mais no nosso planeta. Acreditem se quiserem. Nem a dor. Porque em planetas felizes a dor não existe.
O espírito de Adolf Fritz, que se manifestava através do médium Arigó, depois do Edson Queiroz e depois do Rubens de Freitas, ele realizava coisas impressionantes. Tem livros aí, filmes, eu estou citando ele há 2, 3 semanas seguidas. Tem filmes aí no YouTube que vocês podem pesquisar e saber, né? Ele injetava nas pessoas, acreditem se quiserem, uma solução feita com água rás, iodo e álcool. Injete num animal qualquer um pouco de água rás, qual será o resultado? A morte. Ele fazia uma solução de água rasa, iodo e álcool, presenciada por centenas de pessoas, porque ele operava 2.000 pessoas por dia. Tem o livro dele, escrito por um brasileiro que mora nos Estados Unidos, eu não sei se ele está encarnado ainda, mas morava na época, em 1995, quando ele escreveu esse livro, né? Presenciou isso, como é que pode? Os médicos que visualizavam as experiências que ele fazia perguntavam como é possível. Ele falou, quando vocês aprenderem a amar, quando vocês confiarem em Deus e aprenderem a amar, vocês vão ver que isso é plenamente possível. Eu estou fazendo por autorização de Jesus, autorização de Deus e com a permissão de Jesus. Mas é possível para qualquer um fazer. Basta que o homem aprenda a amar. A dor vai deixar de existir nesse planeta. E as pessoas não acreditam nisso. Eu acho que isso é... Quando a gente fala uma coisa como essa, fala que é fantasia. Jesus, no seu tempo, ele foi qualificado como um revolucionário, uma pessoa de má fé, de mau comportamento, de má índole, por aqueles que estavam interessados em ganhar dinheiro em cima do sofrimento alheio, como é até hoje. Foi crucificado por essa razão, né? E aquilo que ele fazia não é em nada diferente daquilo que o Dr. Fritz fez em 1995, através do médium citado, do Rubens, né? Então, é preciso que o homem se alerte para isso, é preciso se alertar, é preciso despertar para essa necessidade. Não busque a solução dos seus problemas no álcool, no fumo, nas drogas, porque elas certamente não estão lá. As soluções não estão lá. Não estão na posse do bem material, na riqueza. Não está. A solução não está lá. A solução está em você ser feliz com você mesmo, em ter paz de consciência. Quando Kardec pergunta para os espíritos o que é essencial para ser feliz na Terra, eles dizem a posse do necessário e, como espírito, a tranquilidade de consciência. Quer dizer, isto é o essencial para ser feliz. Por isso que muitas pessoas não entendem quando vem uma pessoa simples, uma pessoa que não tem quase nada, falar em Deus e dizer assim, eu sou feliz. Mas como é que ele pode ser feliz? Ele não tem nada. Então a gente pode dizer para essa pessoa, ela tem muito mais do que você, que se julga rico. Muito mais. Não é? Nós estamos às 20h31 e nós vamos marcar o seguinte, vamos voltar na questão 825, porque essas questões são muito importantes, e a gente retoma na próxima quarta-feira, a partir da questão 825. O que vocês acham? Ok, tá bom. Então marquem aí, questão 825 para a próxima quarta-feira. Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito daquilo que nós estudamos? A Geni Custódio está conosco também. Nós é que estamos agradecidos pela sua presença, viu, Geni? Chegue um pouco mais cedo na próxima quarta-feira, 19h30. Será um prazer tê-la conosco para estudar a doutrina dos Espíritos. Fazer a nossa prece? Ou tem alguma pergunta? Lá. Vamos lá? Não, a única frase que eu diria é o seguinte, acreditar faz toda a diferença. Quem não acredita, não adianta. O homem que não se olha no espelho, não se ama, ele tem que se amar.
Exatamente. Ele tem que saber que a solução está na frente dele, naquele espelho. Exatamente. Ali que está a solução. Não está no livro dos Espíritos, na Bíblia, no pastor, no padre, no palestrante espírita, não está em lugar nenhum, está na frente dele. E o grande problema é esse, né? As pessoas não acreditam em Deus, não acreditam muitas vezes, até tentam acreditar em si mesmas, mas como elas não têm a força necessária, porque não acreditam em Deus, aí fica difícil. Mas eu vou encerrar uma coisa positiva que eu penso, né? É assim, todos, em um dado momento, ou sei lá dizer certo momento, serão levados a isso. Com certeza. Né? A vivenciar, a acreditar. Então, eu acho que faz parte mesmo dessa evolução, dessa riqueza do espiritismo, que eu acho que tem um momento para chegar. Porque, às vezes, eu penso por mim, como eu era lá, e eu cheguei. Então, né, por mais que eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que todo mundo vai ter esse momento. É verdade, concordo com você, concordo. É o que a gente deseja, é que isso aconteça o mais rápido possível com as pessoas. Que as pessoas possam se utilizar da nossa confiança nisso. Isso, Sabe, utilize essa confiança. Saiba que nós não estamos aqui ganhando um único centavo. Exato. Se estamos aqui, estamos pelo ideal de aprender e ajudar as pessoas a entenderem essas verdades. Esse é o nosso propósito, único e exclusivo, né? E que as pessoas entendam isso. Por favor, você é um espírito imortal, por favor, compreendam isso. Independentemente da crença. Independentemente. Saiba disso. Saiba disso. E aprofunde-se. Vá conhecer. Confie em você. Confie na vida e confie em Deus. Eu quero, eu posso e eu faço. Se as pessoas entenderem isso, não existe barreira. Não é? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. Ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Auxilia-nos também, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.